Boa noite, pessoal. Vamos começar? Então, só para organizar a aula de hoje, tem dois momentos. O primeiro momento, a gente vai fazer algumas aplicações sobre os conteúdos da aula passada. Principalmente, a gente analisou qual é que é o efeito do elétron ter um momento angular intrínseco, né? Nós mostramos que a consequência imediata é que ele vai ter um momento de dipolo magnético associado além do orbital, né? E eu vou fazer, vou mostrar para vocês qual é, que é a consequência numérica, né, do que acontece com os níveis de energia quando a gente interage, então, elétrons que têm spin nos átomos com campos externos, tá? Depois, a gente vai ver como é que funciona a questão do momento angular total, como agora a gente tem dois momentos angulares, né? Um orbital e um intrínseco. A gente vai ter um vetor momento angular total, que é a soma desses dois. E mecânica quântica, a gente vai ter que aprender como é que a gente analisa, né, esse momento angular total. E depois, mais para o final da aula, a gente vai analisar a chamada acoplamento spin-órbita, né, que é mesmo sem campo externo, né, sem campo magnético externo, o elétron ainda sente a interação do campo magnético gerado pelo núcleo, né? Ou seja, mesmo sem campos externos, ainda haverá desdobramento nos níveis de energia dos elétrons nos átomos, devido ao campo magnético próprio, intrínseco do núcleo. Então, esses são os três tópicos que a gente vai ver na aula de hoje. Então, só para revisar a questão do spin, que a gente viu na aula passada, né? O elétron, então, tem uma propriedade intrínseca em mecânica quântica, que é o momento angular intrínseco, ou spin. Na aula passada a gente revisou como é que foi a introdução histórica do spin do elétron, né? Mas, basicamente, a gente pode fazer uma analogia até um certo ponto com o momento angular de rotação em torno do próprio eixo, né? Com as limitações que a gente viu na aula passada para aplicar isso a elétrons realísticos, né? Mesmo para o próton, que tem tamanho finito, a gente mostrou que as interpretações, né, do momento angular de giro em torno do seu próprio eixo é complicado para partícula subatômica. Mas, assumindo que é uma propriedade intrínseca, né, do objeto, a gente obteve toda a análise a partir da proposição do Pauli, né? Então, o Pauli, né, propôs que teria que analisar, descrever a estrutura fina, né, do espectro medido dos átomos, deveria se introduzir um novo número quântico que admitia dois valores, né? O Goldschmidt e o Uhlenbeck, né, propuseram que esses dois valores nada mais são que a projeção do vetor momento angular intrínseco, né, na direção z, certo? Como tem dois valores, né, a gente consegue construir qual é que é o valor do número quântico S, né? Como a gente só tem dois valores, a gente mostrou na aula passada, a multiplicidade, fazendo cópia do momento angular orbital, né? A multiplicidade seria 2S mais 1, né? Como 2S mais 1 tem que ter multiplicidade 2 pela proposta do Pauli, automaticamente o número quântico S, né, tem que ser 1 meio. E aí a gente mostrou que o módulo do momento angular intrínseco, ou o módulo do spin do elétron, né, vale S mais 1 unidades de H cortado, raiz quadrada de S mais 1 unidades de H cortado, né, ou seja, raiz de 3 sobre 2 unidades de H cortado é o módulo do spin do elétron. No caso do spin do elétron, que é o momento angular intrínseco, é diferente do caso do momento angular orbital, lembrando que o momento angular orbital pode ter diferentes valores, né, dependendo do número quântico L, né. Inclusive, eu posso ter tamanhos grandes do vetor momento angular quantizado, né. Aqui não, no caso do módulo do vetor de spin, ele é sempre o mesmo valor, né, raiz de 3 sobre 2S. Obviamente, a projeção por construção só admite duas projeções possíveis, né, que é o mais ou menos 1 meio de H cortado. 1 meio significa que o número quântico ms, né, está entre menos S e S, como S é 1 meio, só tem dois valores possíveis, que é menos 1 meio e mais 1 meio de H cortado, o tamanho da projeção no eixo Z. A consequência, como eu mostrei na aula passada, né, é que se o elétron tem um momento angular intrínseco, S, ele vai ter um momento de dipolo magnético associado a esse momento angular intrínseco, né? A gente mostrou em analogia com o caso orbital, né, que o momento de dipolo magnético associado ao spin, né, é basicamente proporcional ao spin do elétron, né, e o magneton de Bohr, né.
Lembrando que o fator G de spin para o elétron é anômalo, né? Não é 1, como a gente esperaria do caso orbital. Então, a consequência disso é quando a gente mede então, a componente Z do momento dipolo magnético associado ao spin do elétron, ao invés da gente obter mais ou menos 1/2 vezes o magneton de Bohr, que seria a analogia direta com o que a gente esperaria para μz no caso orbital, né? No caso de spin, o valor experimental de μz é o dobro do predito se a gente usar só a analogia com o caso orbital. Isso significa, então, que o G, que é a razão ou o fator de spin do elétron, né, tem um valor que é chamado anômalo, né? Lembrando que no fator G para o caso orbital é exatamente 1 para o caso do elétron, né? No caso do spin aqui, o fator G é 2, ou um pouquinho maior que 2, né? Essa explicação do 2 só vai ser compatibilizada numa teoria relativística para os elétrons, que é a teoria do Dirac, né? E a gente mostrou até, na aula passada, que os momentos de dipolo são escritos tanto no momento de dipolo orbital quanto no momento de dipolo associado ao spin. Todos eles são escritos em unidades do magneton de Bohr, né? Que unidade de eletrovolts é algo entre 6 e 10 na menos 5 eletrovolts por Tesla, né? O magneton de Bohr. No caso aqui, o momento de dipolo magnético associado ao spin é da ordem de exatamente mais ou menos 1 magneton de Bohr, né? Assumindo que o G é 2, né? Na aula passada, a gente usou a ideia de spin histórica, né, do spin, para explicar a posteriori o experimento de Sterner-Geller, né, que é esse tipo de experimento. Você tem feixes, né, colimados de átomos, né, especificamente átomos de prata, que tem momento angular total nulo, né, orbital nulo, né, que passam por um campo magnético não uniforme. A gente mostrou que se o campo magnético é não uniforme na direção Z, isso faz com que atue uma força sobre a partícula, sobre os átomos, né, enquanto eles estão passando pelo campo magnético não uniforme, e faz essa força aplicada, ela depende explicitamente do valor da componente Z do momento de dipolo magnético, né, e vai fazer com que haja separação, né, separação do feixe diretamente proporcional, né, em concordância com o número quântico ms, né? Então aqui eu só estou representando o momento angular orbital, ele também tem, então aqui é o modelo semiclássico, né? Eu tenho um elétron orbitando o núcleo, certo? Ele tem um momento angular orbital L na sua órbita em torno do núcleo. Lembrando que o momento angular é inverso, né? É antissimétrico com o momento de dipolo magnético devido à carga negativa do elétron, né? E aqui eu estou representando também o momento angular intrínseco, né? O S, né? E, claro, também o momento de dipolo magnético associado ao seu spin, né? O que o Stern-Gerlach estava esperando, né, é que quando ele passasse átomos de prata aqui, que tem momento angular orbital nulo, né, ele esperaria que todos os átomos do feixe, depois de passar pelo campo magnético, estariam concentrados no meio da chapa fotográfica de coletora, né? Isso não aconteceu. Na verdade, ele viu 2 feixes separados, né? Uma separação clara, e nada na região central. Isso é o que foi observado quando foi passado átomos de prata no campo magnético, né? Essa separação em dois grupos, né? Isso não era esperado por Stern-Gerlach em 22, né? Porque o spin só foi proposto em 25, né? Então, a princípio, em 22, isso é um experimento anômalo, né? A gente pode explicar, então, a posteriori, né, o experimento de 22, lembrando que a separação se dá devido à força, né, que vai atuar sobre a partícula, devido ao momento de dipolo magnético associado ao spin do elétron e não o seu orbital, que é nulo, né? Certo? E, inclusive, a multiplicidade, ou seja, o número de separações é exatamente 2, né? Como o número quântico ms só tem 2 valores possíveis, um positivo e um negativo valendo 1/2, né? A força que vai atuar sobre os átomos, né, desses
átomos de prata, né, vão fazer com que separem, né, para cima e para baixo aqueles átomos que têm número quântico ms mais ou menos mais um meio e menos um meio H cortado na componente Z do spin. Aqui, alguém está falando aí? Alguém falou? Alguém perguntou alguma coisa? Não, né? O que eu estou mostrando agora aqui é fazendo uma analogia clássica como a gente já fez no caso do momento angular orbital, né? No caso aqui, mecânica quântica, né? Como o módulo do momento angular é fixo, né? É raiz de 3, momento angular de spin, né? O intrínseco, né? O módulo do vetor de spin é raiz de 3 sobre 2h cortado, né? E só tem duas projeções possíveis. A gente pode até fazer analogia clássica, semiclássica, né? E se perguntar qual é que é o ângulo polar que o vetor de spin faz com a direção z, né? Como a gente sabe o tamanho da projeção e o tamanho do módulo do vetor de spin, a princípio a gente consegue, por geometria aqui, calcular quanto é que é o ângulo, né? Que ele faz com a direção z, que é a direção de quantização, né? Basicamente, o cosseno do ângulo, né? O cosseno do ângulo θ, basicamente é o cateto adjacente, que é o tamanho da componente SZ, né? A componente Z do momento angular intrínseco, né? A componente Z do spin, né? E dividido pela hipotenusa, que é o valor do módulo do vetor de spin, que é raiz de 3 sobre 2h cortado. Basicamente, o cosseno de θ é raiz de 3 sobre 3, né? Isso implica, então, que o ângulo θ, em que o vetor de spin está fixado, né? Nesse modelo quântico para o vetor de spin, né? É da ordem de 55 graus. Então, o vetor de spin está fixado, né? Com 55 graus, tanto na projeção superior quanto na projeção inferior, né, na direção z, certo? E lembrando que no plano XY, como ocorre também com o momento angular orbital, a gente tem a precessão do vetor de spin, né, em torno do plano XY, de tal maneira que o valor esperado do momento angular na direção x e y seja nulo, exatamente como acontece no momento angular orbital, certo? Eu também já fiz essa análise, a gente poderia fazer a análise também com momento angular L. Eu acho que eu fiz para o caso L igual a 2, né? Ou o número L igual a 2. Nós determinamos quais os ângulos de projeção, né? Na direção Z. Mas no caso do spin está fixado, né? 55 graus por aí, né? Um pouquinho menos que 55 graus é o ângulo de projeção do spin na direção Z. Né? Se eu ficar forçando a barra de uma interpretação semiclássica, né? Bom, agora vamos ver a aplicação do que a gente viu na aula passada, as consequências, né, do elétron, além de ter o seu momento angular orbital, ter o seu spin, certo? A consequência, claro, é que a gente vai ter momentos de dipolo magnéticos também associados ao spin, além do orbital, tá? Obviamente, como eu comentei, né, se a gente tem momentos de dipolos que são mini-ímãs, né? Se a gente tem momentos de dipolos magnéticos, quando a gente introduz esses objetos, né, esses átomos, né, em campos magnéticos externos, tanto uniformes quanto não uniformes, obviamente vai ter uma contribuição para o sistema que vem da interação entre os momentos de dipolo com os campos externos. Inclusive, a gente escreveu na aula passada qual é, que é a expressão, né, da energia potencial associada a essa interação, né, é o negativo do produto escalar. Isso é derivado em física clássica, no eletromagnetismo clássico, né? A energia potencial associada à interação, né, entre o momento de dipolo e o campo magnético externo é negativo do produto escalar μB, certo? Aqui, nesse primeiro exercício de fixação, eu vou analisar o que acontece, né, com as separações entre os níveis de energia, né, devido à introdução do átomo de hidrogênio no estado fundamental num campo magnético uniforme externo, certo? Então aqui, inicialmente, eu quero ver a separação em subníveis devido à interação do momento de dipolo magnético devido ao spin do elétron, né? Porque o momento angular é nulo, né? Para o elétron no estado fundamental do átomo de hidrogênio. E vamos ver como é que fica essa separação, né? Quão grande é essa separação? Qual é que é a ordem de grandeza dessa separação?
Então, o que eu estou fazendo aqui é analisando, então, átomo de hidrogênio no estado fundamental. A gente sabe que o momento angular orbital é nulo, então não tem momento de dipolo magnético orbital, no caso do átomo de hidrogênio, no estado fundamental. Mas eu vou colocar esse átomo de hidrogênio no estado fundamental, cujo elétron tem um spin, né, num campo magnético externo uniforme que vale 1,5 Tesla apontando na direção Z. Ou seja, eu tenho um campo uniforme de 1,5 Tesla na direção Z e eu introduzo átomos de hidrogênio no estado fundamental aí nesse campo externo. E aí eu quero determinar qual é que é a frequência, né, de radiação produzida numa transição entre os dois estados de spin, né, do elétron, porque o elétron tem um estado de spin up e um estado de spin down, que são justamente as duas projeções possíveis, né, do seu spin na direção Z, certo? E aí eu quero saber, então, se eu desexcitar, né, do estado de spin up para o estado de spin down, qual é que é a energia do fóton que é emitido, ou qual é que é a frequência desse fóton que é emitido nessa transição, certo? Aqui, então, só para lembrar a aula passada, né, a gente mostrou explicitamente, né, que a componente Z do momento dipolo magnético, né, associado ao spin do elétron, vale menos MsGs magnetons de Bohr. Ms são os dois valores possíveis para o número quântico associado ao spin de projeção Z, né? O Ms vale mais ou menos 1,5. O fator G para o spin é anômalo, né? 2, aproximadamente 2, eu vou assumir 2, tá? Mas a gente calculou explicitamente na aula passada quanto é que é a componente Z do momento dipolo magnético associado ao spin do elétron, né? É menos MsGs magnetons de Bohr. Ou seja, basicamente isso vai dar mais ou menos um magneton de Bohr, né? Se o G é 2 e o Ms é 1,5, basicamente o μzs é mais ou menos um magneton de Bohr, certo? Muito bem. A energia potencial associada à interação desse momento dipolo magnético com o campo uniforme que já está na direção Z, né? A gente mostrou no eletromagnetismo clássico, né? A energia potencial associada à interação do spin com o campo externo, B, né? É o negativo do produto escalar μs com B. Como o B está na direção Z, basicamente isso pode ser escrito, então, uma projeção do μs na direção de B, né? Que está na direção Z. Então, isso é menos μz bz. Ou seja, eu já projetei o μs na direção Z. O μs na direção, o mi de spin na direção Z, a gente calculou na aula passada, analisou na aula passada, é mais ou menos um magneton de Bohr, né? Então, a energia potencial, né, associada à interação do momento dipolo magnético de spin com um campo magnético externo tem esta cara aqui, né, mais ou menos magneton de Bohr multiplicada pelo valor, né, na direção Z desse campo uniforme. Certo? Obviamente, quando a gente introduz um átomo cujo elétron tem um spin, né? Por exemplo, no estado fundamental, nesse campo externo vai haver uma separação, né? Uma separação nos níveis de energia para esse elétron, né? Por quê? Se ele está no estado fundamental, a princípio a gente tem energia associada ao número quântico N, né, que é o menos 13,6 eletronvolts, né, que é o usual, sem a introdução de spin, né? Mas a gente tem uma contribuição de uma energia potencial que, inclusive, troca de sinal, né? Pode ser mais ou menos μBz. Isso significa que quando eu introduzo esse elétron com spin dentro do campo magnético, além da energia usual, sem o campo, tem a introdução de uma energia potencial. Isso significa que eu tenho dois estados, né, de energia possíveis, né, ou duas energias possíveis associado a esse elétron, né? A diferença entre esses dois níveis, obviamente, eu estou chamando de delta US, né, é justamente a diferença entre o valor maior e o valor menor da energia potencial de interação do momento dipolo magnético com o campo B, né? Ou seja, eu vou usar então a diferença entre o mais com o menos. O mais menos tem a ver com o sinal que está aqui na frente, né? Pode ser positivo ou negativo, μB vezes Bz. Tá claro que o ΔU, né, a diferença entre esses dois subníveis, né,
devido à introdução do átomo, do elétron, no campo magnético uniforme, né, é 2 vezes o magnetão de Bohr multiplicado por Bz. Né? Então, aqui que eu estou comentando, né? Se eu desligar o campo externo, né, o meu elétron está no estado fundamental, ele tem 13,6 eletrovolts, menos 13,6 eletrovolts de energia, é o usual. Quando a gente liga o campo externo, o fato dele ter um momento de polo magnético faz com que a gente tenha uma separação de energia potencial, né? Significando que o nível original vai splitar, né? Vai separar em 2 subníveis que eu estou representando aqui. A diferença, né, ou seja, a largura entre esses 2 subníveis, né, devido à introdução do campo externo, é 2.000 magnetons de Bohr, né, 2 magnetons de Bohr, multiplicado por o valor do campo na direção Z. Bom, se o elétron transitar do estado de spin, onde a energia potencial é maior, para o estado da energia potencial menor, certo? A gente consegue calcular quanto é que é a frequência, né? A frequência desse fóton emitido. Obviamente ele pode desexcitar, né? Ele pode passar da energia mais alta para a energia mais baixa, né? Lembrando, a energia do fóton, né, está associado com a frequência desse fóton, né? A energia do fóton é 2π H cortado, aqui eu estou escrevendo em termos de H cortado, né? E aí a gente pode escrever, então, a frequência do fóton emitido, quando eu faço essa transição, né, do nível mais superior para o inferior. É basicamente a energia do fóton dividida por 2πh cortado. A energia do fóton, obviamente, na transição vai ser exatamente a energia, a diferença de energia associado aos subníveis, né, devido à introdução do campo magnético externo. Então, aqui eu posso calcular a energia do fóton como sendo a ΔU, que eu acabei de calcular. A ΔU é 2 magnetons de Bohr multiplicada pelo campo magnético, né, na direção Z. Aí a gente pode colocar em números, né? Qual é que é a frequência em hertz de um fóton que transita, que é resultante, né? Que é resultante da transição do subnível superior para o inferior, né? Quando a gente introduziu o campo externo, né, nesse elétron no estado fundamental do átomo de hidrogênio. Bom, o magnetão de Bohr, na aula passada, agora há pouco eu mostrei, em unidades de electrovolts, né? 5,79 10 na menos 5 electrovolts por Tesla. O nosso campo externo é 1,5 Tesla, na direção Z. O H cortado em unidades de electrovolts é o 6,58 10 na menos 16 electrovolts vezes segundo. Né? Então, eu estou colocando tudo em unidades de electrovolts. Né? E aí, a gente obtém em hertz, claro, porque é em hertz de segundo, que vai sobrar aqui de unidade, né? A frequência em hertz, então, dá algo que é da ordem de 4, 10 na 10 hertz. Tá? Essa é a frequência do fóton emitido quando eu transito do subnível superior para o subnível inferior. Tá? O aparecimento, né, dessa separação em subníveis, né, devido ao momento de polo magnético de spin do elétron, né, é chamado efeito Zeeman. Né? Então, o efeito Zeeman tem a ver com separação entre os níveis de energia devido à introdução dos átomos em campos magnéticos externos. Existe também o efeito Stark, né? O efeito Stark é quando é a separação dos níveis de energia quando a gente introduz átomos em campos elétricos, né, externos. Mas o efeito Zeeman tem a ver com a introdução, a separação nos níveis de energia devido à introdução dos átomos em campos magnéticos externos. Né? Especificamente, a gente está falando aqui do efeito Zeeman anômalo, né, que tem a ver com a separação dos subníveis de energia do elétron, né, devido ao seu momento de polo magnético de spin, porque o momento de polo associado ao movimento angular orbital é nulo, né, porque o L é zero no estado fundamental. Então, o único momento de polo magnético que o elétron vai ter aí é o associado ao spin. Aqui eu já vou analisar a questão da separação dos subníveis de energia num campo externo, né, um campo uniforme magnético externo, aí associado não ao spin, mas sim diretamente ao momento angular. Então, vou analisar um caso onde um átomo está num estado de energia, ou está num estado, né, que tem momento angular diferente de zero. Então, aqui eu quero determinar, né,
os níveis de energia do estado 2p, do átomo de hidrogênio, que é estados excitados do átomo de hidrogênio, né? Na presença de um campo uniforme, que tem 2 Tesla de intensidade, também apontando na direção Z. Então aqui eu quero só analisar como é que fica a separação dos subníveis de energia, se eu estou num estado de L diferente de zero, no átomo de hidrogênio, e qual é, que é a estrutura da separação. E mostrar que a estrutura é fina, ou seja, a diferença entre esses subníveis, né, é minúscula, muito fina, certo? E lembrando que esse campo aqui é super intenso, tá? Isso aqui é muito, muito, muito maior que o campo magnético terrestre, né? Esses 2 Tesla, 1,5 Tesla, são campos relativamente intensos de campo magnético. Certo? Bom, se não tivesse campo externo, né? Lembrando que 2P significa N igual a 2, né? Número quântico principal 2. P significa L igual a 1, aquela notação espectroscópica SPDF, né? O P é L igual a 1. Então eu estou com um elétron que está no nível de energia N igual a 2, com o número quântico L, né? O número quântico azimutal, que é 1, certo? Bom, se não tivesse campo, a gente sabe quais são os níveis de energia, né? Os níveis de energia são os menos 13,6 eletrovolts, dividido pelo N ao quadrado, né? No caso de campo nulo. Se eu introduzo campo magnético externo, no caso da interação do momento de dipolo magnético associado ao momento orbital desse elétron com o campo magnético, vai nos dar uma contribuição de energia potencial. Então, devido ao fato da interação entre o momento de dipolo magnético associado ao movimento orbital, que eu estou chamando de ML aqui, né? O momento de dipolo magnético associado ao movimento orbital do elétron, com o campo B, existe uma contribuição para a energia potencial, né, do sistema. Então, quando eu ligo o campo, eu vou adicionar sobre os níveis de energia sem campo uma contribuição para a energia potencial que é calculável a partir do negativo do produto escalar μL com B. Como o campo magnético externo está na direção Z, a gente pode calcular explicitamente o UL, né, como sendo menos μZ BZ, onde μZ aqui é a componente Z do momento de dipolo magnético orbital do elétron, certo? No caso aqui, eu estou escrevendo explicitamente quanto equivale a componente Z, né, do momento de dipolo magnético orbital, né? Isso é basicamente ml magnetons de Bohr, né? Magnetons de Bohr, onde ml é o número quântico magnético, né? Associado ao número quântico L, certo? No caso do B igual a zero. E aí a gente pode calcular os novos níveis de energia quando nós ligamos o campo, né? Eu estou chamando o novo nível de energia de E', né? Dá para ver claramente que o novo nível de energia ele depende, além do N, ele vai depender do L, porque a energia potencial depende de L, né? Explicitamente, certo? Eu vou somar, então, a energia sem campo mais a contribuição da energia potencial devido à interação do Mi com o B, certo? Estou colocando aqui explicitamente as expressões, né? Especificamente, né, no caso onde a gente está com um estado 2p para o elétron, né, N2L1, a gente vai ter para L igual a 1 três valores possíveis, né, para o número quântico magnético, né, menos 1, 0 e 1. Isso significa que quando eu introduzo esse elétron ou esse átomo que está no estado 2p, né, quando eu ligo o campo, eu vou ter uma separação do nível N igual a 2 em 3 subníveis. Por que 3 subníveis? Porque eu tenho 3 números quânticos magnéticos, né? E cada um desses números quânticos magnéticos vão me dar uma contribuição diferente para a energia potencial de interação do momento de dipolo magnético orbital com o campo B, certo? Então, eu tenho um nível de energia que separa em 3 devido à introdução do campo externo. Se eu estou analisando, claro, a interação do momento de dipolo magnético orbital, né, com o campo magnético externo. Né? Aqui eu vou calcular explicitamente esses 3 subníveis, né, dado cada um dos valores de M, né, começando com M igual a menos 1, tá? Então, basicamente aqui o nível de energia original, né, no caso do M0, né, o M0 a gente tem o nível de energia sem campo, né? Sem campo externo, né?
basicamente é o menos 13,6 eletronvolts dividido por 4, né, que é 2 ao quadrado, porque o N é igual a 2. Né? Menos 4,15 eletronvolts seria o nível de energia desse elétron se a gente não ligasse o campo. Né? Ligamos o campo, separa em 3 subníveis, e aí eu vou começar a calcular os subníveis. Né? Bom, a gente vai adicionar a menos 4,15 eletronvolts a contribuição menos ml mi bz, certo? Onde ml tem esses 3 valores possíveis. Começando com o ml igual a menos 1, tá? Estou aqui calculando explicitamente. Para ml menos 1, isso vai dar positivo. Um magneton de Bohr, né? Um magneton de Bohr, que é 5,79, 10 a menos 5 eletronvolts por Tesla, multiplicado pelo Bz, que é o 2 Tesla, que é o valor do campo. Tá? Eu separei aqui, vocês conseguem ver que o novo nível de energia, né? O novo subnível de energia, associado ao número quântico magnético menos 1, ou seja, ml menos 1, é muito parecido com o caso sem campo, a correção está na quarta casa decimal, certo? É 4,15 subtraído de 1,16, 10 a menos 4, ou seja, a correção vai ser na quarta casa decimal. Tá? Para m igual a zero, obviamente a gente tem o mesmo valor da energia sem o campo, e para m igual a 1, né, de novo, a gente vai ter sinal menos, o magneton de Bohr, multiplicado pelo valor do campo. Ele consegue ver aqui que eu tenho uma correção que, de novo, é da mesma ordem, né? É na quarta casa decimal que vai ocorrer a modificação do nível de energia sem campo. Isso está claro para mostrar que a estrutura fina, né? A estrutura fina advém justamente do valor pequeno do magneton de Bohr, né? Mesmo para campos intensos, né? Ele é da ordem 10 a menos 5, né? Ou seja, campos grandes que a gente está usando, 2, 3 ou até menores, né? Vão dar uma contribuição muito pequena para os níveis de energia principais sem campo externo, certo? Eu estou comentando com vocês, aqui tem uma representação pictórica, né, do que acontece quando a gente liga e desliga o campo, né? Aqui sem campo magnético para o estado 2P, né? Se houvesse uma transição, né, do 2P para 1S, por exemplo, que é o estado fundamental, né, existiria a emissão de um fóton cuja energia é justamente a diferença entre esses dois níveis de energia, né, o 1S e o 2P. Quando a gente liga o campo magnético, aqui está o espectro, né, o espectro sem campo magnético. Se há uma transição do 2P para 1S, isso é uma raia, né, é uma raia lá no espectro de emissão ou absorção. Quando a gente introduz agora o campo magnético, né, o que a gente mostrou é o nível 2P se separa em 3 subníveis. Deu para mostrar aqui claramente que a estrutura é fina mesmo, né? Em torno do menos 4,15 a correção é na quarta casa decimal, ou seja, a gente tem uma estrutura de 3 raias, obviamente, quando eu estou com diferentes desexcitações, né? De cima para baixo. Mas, obviamente, isso aqui eu estou exagerando, né? Que a separação entre as raias, na verdade, elas estão muito próximas, essas 3 raias estão muito próximas uma da outra, né? Porque a correção no nível de energia é na quarta casa decimal. Ou seja, o efeito da estrutura de subníveis é um efeito muito pequenininho, né? Muito de estrutura fina mesmo. Né? Aqui, esse terceiro exercício é para a gente brincar um pouco com a questão do experimento de Sterner-Gerlach, né? Da gente colocar em números, né, as quantidades que a gente analisou na aula passada só qualitativamente, né, explicando o que aconteceria com a separação. Aqui a gente vai calcular qual é que é a ordem de grandeza da separação num caso realístico. Né? Aqui são mais ou menos as ordens de grandezas típicas da época do experimento tipo Stern-Gerlach. Né? Então, a gente vai ter átomos, né, de prata, então é a mesmo do experimento do Stern-Gerlach, né? Átomos de prata que vão passar por um eletroímã, né? A distância que eles vão passar dentro do eletroímã é 3,5 centímetros, tá? Então é uma distância bem pequenininha, de 3,5 centímetros.
O campo magnético é não uniforme, né? É uniforme na direção XY, no plano XY, mas é não uniforme na direção Z. Isso significa que a gente tem um gradiente, né, na direção Z, ou seja, eu tenho uma taxa de variação na direção vertical, né, do campo magnético, ou seja, dBz, dZ, vale aqui 1,4 Tesla por milímetro. Isso significa que a cada milímetro que eu subo na direção Z, o campo magnético aumenta de 1,4 Tesla, certo? Então, obviamente, tem o gradiente de campo magnético na direção Z, que caracteriza um campo magnético não uniforme, né? Ele muda com a posição, certo? 1,4 Tesla por milímetro. Esses átomos de prata que vão entrar no eletroímã têm uma velocidade típica média de 750 metros por segundo. Isso basicamente é temperatura, é velocidade térmica, né? Lembra que eles estão saindo de um forno, colimados, basicamente a energia cinética média deles tem a ver com a energia média associada ao movimento térmico, né? Mas a princípio é estimado em 750 metros por segundo. Aqui a gente quer encontrar qual é que é a separação, né, em milímetros ou em centímetros, né, depois que esses átomos de prata passam pelo eletroímã, ou seja, passam pelo campo magnético não uniforme, qual é que é a separação, né, a ordem de grandeza da separação em centímetros ou em milímetros, né? A massa dos átomos de prata está aqui em quilogramas, né? Da ordem de 2, 10 na menos 25 quilogramas. E o momento magnético, né? Associado ao spin do elétron, a gente está falando de Stern-Gerlach, né? Lembrando que os átomos de prata têm momento angular orbital nulo, né? Então, seu momento angular é só de spin mesmo, né? É um magnetron de Bohr, que é o valor, né? São os valores possíveis para o momento dipolo magnético, né? No caso de spin. A gente calculou na aula passada, né, que a força na direção Z, devido à interação do momento dipolo magnético, né, com o campo externo variável, né, não uniforme, é dado pela essa expressão, né, μz multiplicada pela taxa em Z, taxa espacial, né, de mudança espacial em Z do campo magnético, né. Se a gente tem a força, a gente consegue calcular a aceleração desses átomos enquanto eles estão passando pelo campo, ou seja, enquanto eles estão passando por esses 3,5 centímetros dentro do eletroímã, né? Bom, então a aceleração deles é a Fz dividido por m, então a gente consegue obter a aceleração desses átomos em termos do momento de dipolo magnético associado ao spin, o gradiente do campo magnético na direção z e a massa dos átomos, né? A deflexão é obtido por cinemática, né? Então é um movimento retilíneo uniformemente variado, né? É um movimento acelerado, né? Movimento acelerado na direção z, claro, vai ser para cima ou para baixo, dependendo do sinal, né? Do número quântico ms para cada uma desses átomos, né? O tempo de passagem pelo eletroímã, seu seio L, né, é tranquilo. No caso, a aceleração, na verdade, é só na direção Z, né? Na direção X não temos aceleração, porque eu não tenho força nenhuma na direção X, é um movimento uniforme na direção X, né? Isso significa que o tempo de voo, né, a partir da informação de ser livre na direção X, é o tempo de voo, basicamente, o L dividido pela velocidade, né? 750 metros por segundo, né? Na direção X vai ser mantida sempre essa velocidade, né? 750 metros por segundo, e aí a gente consegue calcular o tempo de voo dentro do eletroímã, né? Que é a razão entre L por V. Né? Da cinemática do movimento uniformemente variado, acelerado, né? Quanto é defletido, né? Na direção Z, devido à passagem, né? Numa distância L com velocidade V dentro desse campo magnético uniforme, né? É basicamente um meio AT quadrado, né? É equação quadrática lá para aceleração constante, né? A equação horária equação horária em Z para aceleração constante na direção Z, né? Daqui dá para ver claramente que como a gente escreve o A, né? Em termos do μ e do gradiente de B, e o t quadrado em termos do quadrado de L de V, né? Aqui está a nossa expressão
da deflexão em Z relativo ao centro, né? A reflexão relativa ao centro, a direção de enxergada, né, dos átomos, né? Pode ser calculado o ΔZ, então, como μz, o gradiente multiplicado pelo L ao quadrado, dividido por 2m, V ao quadrado. Como o μz é um magnetão de Bohr, né? A ordem de grandeza é um magnetão de Bohr. Eu só estou colocando aqui da ordem porque não é exatamente 2 experimentalmente o fator G magnético, né? É 2 pontos mais alguma coisinha. A princípio, a gente assume que é 2, e aí automaticamente o momento de polo magnético na direção Z, associado ao spin, basicamente é mais ou menos um magnetão de Bohr. Né? Então, a ordem de grandeza é um magnetão de Bohr. Botando em números, né, o ΔZ, então, calculado para essa configuração, né, um magnetão de Bohr, que é o valor de μz, né, é o 9,27 10 a menos 24 Joule por Tesla. O gradiente, né, o gradiente do campo é 1,4 Tesla por milímetro. Aqui eu estou escrevendo em termos de Tesla por metro, né? Então, 1,4 Tesla por milímetro também pode ser escrito como 1,4 10 na 3 Tesla por metro. O L ao quadrado, né? 3,5 centímetros, 3,5 10 a menos 2 metros ao quadrado, dividido por 2 vezes a massa do átomo de prata, do 1,8 10 a menos 25, e a velocidade ao quadrado, 750 metros por segundo ao quadrado. Vai sair, então, o ΔZ, a deflexão, né, relativa ao centro, né, a ordem de grandeza é 0,16 milímetros. Então, o que eu estou mostrando aqui explicitamente, o dobro disto, é a distância entre esses dois feixes, né, que aparecem aqui no experimento de Stirner-Geller, né. 2ΔZ é justamente esta distância aqui, né, 2ΔZ. A ordem de grandeza aqui é da ordem de 30, né, 0,3 milímetros, né? O dobro disso, né? Na hora de 0,3, um pouquinho mais de 0,3 milímetros é essa distância toda aqui, né? Entre um feixe e o outro, que no caso do momentamento de polo magnético você separa em dois feixes, né? A distância entre dois feixes é 2 vezes o 0,16 milímetros. Esse exercício é para a gente ter ordens de grandeza, né? Tanto dos valores dos gradientes do campo, quanto dos tamanhos realísticos, né? De qual é que é a distância percorrida pelos átomos de prata dentro do eletroímã, né? E a velocidade típica de entrada, né? Que é o da ordem de 750 metros por segundo. É o cálculo explícito em unidades de grandeza para saber quanto é que é a separação aqui. Esse é um exercício de cassação do conteúdo da aula passada, né? Agora eu já comentei no final da aula passada que como a gente tem dois momentos angulares, um orbital e um de spin, né? Um spin, o elétron num átomo, na verdade, tem um momento angular total, né? Que é a soma desses dois momentos angulares, né? Que é o momento angular total atômico, né? Ou do elétron no átomo, né? Se eu fosse pensar em física clássica, né, o momento angular total seria basicamente a soma dos vetores momento angular orbital com o vetor momento angular intrínseco. Isso em clássica, né? Isso é chamado vetor J, né? J, então, é o vetor momento angular total, que é a soma do orbital mais o intrínseco, né? Em mecânica clássica, soma de momento angular não tem problema nenhum do ponto de vista do cálculo de quanto é que é um módulo, né? Qual é que é o tamanho desse momento angular total, né? Angular total. Basicamente, em física clássica, o módulo desse vetor momento angular total estaria entre módulo de L menos S e L mais S, onde L e S sem vetor aqui são os módulos, né? L eu estou chamando o módulo do vetor L e S o módulo do vetor de spin. Então, se fosse física clássica, né, os valores possíveis para essa soma, né, estariam entre módulo de diferença entre L e S e a soma de L com S. A soma L com S é quando os vetores L e S estão paralelos, né, ambos paralelos, e a módulo de L menos S quando eles estão antiparalelos. Isso nos dá o menor e o maior valor possível para esse vetor soma. Isso em física clássica. Né? Em mecânica quântica é um pouquinho complicado, porque os
tanto o L quanto o S são quantizados, né? E se a gente for fazer a analogia semiclássica, os ângulos que esses vetores, o L e o S, fazem com o eixo Z, né, estão fixados, né? No caso do spin, a gente até já calculou ali os 54 graus, né? No caso do vetor de spin com o Z. No caso do momento angular, o dado L, né, dado o número quântico azimutal, que define o tamanho do vetor, né, a gente pode calcular quais são os ângulos, né, em que ele está fixo com a direção Z. Então tem um pouco de complicação comparado com o caso clássico, eu esperaria do tamanho, né, módulo do momento angular total clássico com o caso quântico. Igual, a álgebra é a mesma em mecânica quântica, não? Da mesma forma que o módulo do momento angular orbital é a raiz quadrada de L mais 1 vezes h cortado, onde L é o número quântico azimutal, né? Nós mostramos na aula passada que o módulo do spin é raiz de S mais 1 h cortado, onde S é o número quântico spin, né? Aqui, no caso do cálculo do módulo do momento angular orbital, do momento angular total, né, que é a soma do L e do S, né, também vai seguir a mesma estrutura. Né? Deve existir um número quântico, né, associado à quantização do momento angular total J, né, obedecendo a mesma estrutura que no caso orbital e no caso de spin. Né? Então, aqui, obviamente, a gente pode demonstrar que isso é verdade. Não temos como fazer isso nesse contexto dessa disciplina numa licenciatura. Né? No bacharelado, a gente pode calcular explicitamente, né, usando operadores, né, operadores de abaixamento, rebaixamento, a gente pode calcular explicitamente quanto é que é um módulo do momento angular total. Né? Mas aqui vocês conseguem ver que é a mesma estrutura. Né? O módulo do momento angular total, J, né, é raiz quadrada de J mais 1, unidades de H cortado, onde J é um número quântico associado à quantização do momento angular total. Né? Aqui a novidade é que os valores possíveis para esse número quântico J não são independentes, né? Obviamente eles devem depender dos números quânticos associados à quantização do L e do S, né? Que são o número quântico azimutal e o número quântico spin. Então, aqui vocês vão ter que acreditar, né, que o J, né, o número quântico J, ele pode adquirir valores nesta banda, né, que vale módulo de L menos S, né, onde L e S são os números quânticos azimutal e de spin, e soma do L mais S. Né. E a componente Z, né, do momento angular total, obedece à mesma regrinha que as componentes Z, tanto do momento orbital quanto do momento angular de spin. Né. O JZ é MJ H cortado, onde MJ é o número quântico que quantiza a componente Z do momento angular total. Lembrando, igual como nos outros casos, né, o MJ vai rolar, vai girar, né, vai ter valores que estão entre menos J e J. Então, é bem parecido com o caso do L e do S. Né? O valor MJ varia entre menos J e J, onde J é o número quântico associado à quantização do momento angular total, certo? E o valor de J possível tem uma banda, né, que depende do L e do S, né? Por exemplo, se o L é zero, ou seja, se eu estou com um elétron que tem momento angular nulo, né? Momento angular orbital nulo, né? Obviamente, então, se o L é zero, está claro que o J é exatamente igual ao spin, né? Então, o número quântico J é exatamente igual ao número quântico spin do elétron. Se eu estou com momentos angulares diferentes de zero para o meu elétron, o J vai ter uma banda de valores possíveis. Né? Aqui eu estou calculando, por exemplo, quais são as bandas de valores de J possíveis, no caso de L igual a 1, né? Mostrei que se L igual a 0, o J só tem um valor possível, que é igual a 1 meio, né? Que é o valor do número quântico spin. Se L é igual a 1, a gente tem uma banda de valores para J, né? Que estão entre L menos S módulo e L mais S.
O limite superior, que é o L mais S, com L igual a 1, né? É justamente L mais 1 meio, S é 1 meio, né? No caso, para L igual a 1, 1 mais 1 meio nos dá 3 meios. Então, o valor superior para o número quântico J, no caso onde o elétron está no estado de L igual a 1, é 3 meios. O menor valor de J é o módulo da diferença entre L e S, né? Ou seja, um módulo da diferença L menos 1 meio, né? O Marcelo falou isso, eu até mostrei ali o valor do giro magnético, né? É 0 pontos, tem mais casa decimal, tem mais casa decimal. Acho que é só muda na terceira ou quarta casa. Eu não fico olhando o chat, né? Mas eu vi que vocês escrevem ali, mas só para não ficar sem resposta, né? Aí, ó. É 2.0023 e alguma coisinha, certo? Como eu estava comentando, então, o valor inferior para o J, né? Que é o módulo da diferença L menos S, né? Para L igual a 1, né? Nos dá 1 meio, né? 1 menos 1 meio é 1 meio, raiz quadrada dá 1 meio. Então, nós temos dois valores possíveis para o J se L é igual a 0. Então, o número quântico J, né? Que está associado com a quantização do momento angular total de um elétron, que tem momento angular cujo número quântico azimutal é 1, né? Tem dois valores possíveis, né? Menos 1 meio e 3 meios. Menor valor 1 meio, maior valor 3 meios. Né? Lembrando que os módulos desses três vetores a gente conhece, né, em unidades de H cortado, né? O orbital, o de spin e o total, momento angular total, né? Aqui nomenclatura, tá? O valor de J aqui corresponde à soma, né? A soma do L mais S, que é o maior valor, né? A gente diz que o spin e o momento angular orbital estão paralelos, forçando a barra, né? Na verdade, eles não estão paralelos, já vou mostrar por quê aqui em mecânica quântica, né? Mas é chamado, entre aspas, paralelo, quando o J deu o seu maior valor possível, que é a soma de L mais S. E antiparalelos, claro, quando a gente tem o menor valor possível, né? Que é o módulo de L menos S. Por que eu digo que não pode ser paralelo nem antiparalelo para de verdade, né? A gente pode ver isso aqui esquematicamente, né? Por exemplo, se eu tenho um elétron que tem momento angular orbital diferente de zero, certo? E eu quero calcular quanto é que é o momento angular total dele semiclassicamente, né? Então, o que eu vou fazer? Lembrando que tem um spin também, né? Tem o seu momento angular intrínseco S, tá? O que eu vou fazer aqui nessa minha representação que eu estou mostrando? Por conveniência, eu posso escolher o eixo Z paralelo com a direção do momento angular orbital. Tá? Então, o Z aqui está na direção... O L está na direção Z, por conveniência. Eu consigo usar um sistema de coordenadas tal que a direção Z aponte, né, na direção de L, certo? Dada a direção Z, a gente acabou de mostrar no início da aula, né, que se eu for pensar semiclassicamente, né, o vetor de spin só faz dois ângulos possíveis com a direção Z, né, que é o 34 graus que eu mostrei, né, tanto para cima quanto para baixo aqui, né. Então, se eu fosse fazer a soma do L com o S para obter o vetor J semiclássico, né, na verdade, o que eu tenho, a soma que eu vou ter que fazer vetorial é essa daqui, né? O L e as duas possibilidades pro S, né? O S spin up e o S associado ao spin down, né? Quando a projeção no eixo Z é mais um meio de H cortado, eu tenho este vetor, e quando é menos um meio de H cortado, eu tenho este vetor. Você consegue ver que o vetor soma, obviamente, o maior valor é quando a gente está com spin up, né? E o menor valor quando a gente está com spin down, né? Mas, necessariamente, eles não são nem paralelos nem antiparalelos, né? Por isso que eu botei entre aspas aqui, né? Quando eu obtenho o maior e o menor valor do módulo do momento angular total, né? Paralelo e antiparalelo aqui é liberdade de expressão, né? Certo? Lembrando que semiclassicamente o vetor de spin está fixado à direção, o ângulo que ele faz com a direção z, dado o número quântico ms, né? Spin up, spin down. Aqui eu só estou mostrando como é que é na realidade, né? Que eu fiz um truque, né, para simplificar
escolhendo a direção Z exatamente na direção do L, né? Do momento angular orbital, mas isso não é a realidade, né? A direção Z está na direção Z e o momento angular orbital e o S estão nas direções necessárias, né? Aqui eu estou só mostrando esquematicamente, né, as configurações. Lembrando que a representação semiclássica, né, tanto o L quanto o S, eles precessionam em torno da direção Z, né? Então eu estou mostrando, por exemplo, aqui, para L igual a 1, né? Lzinho igual a 1, o momento angular orbital, né, que está precessionando, né, em torno do eixo Z, com projeção L igual a 1, né? E aqui em cima, junto com ele, a gente tem o vetor de spin, né, que também precessiona em torno do eixo Z, com projeção up, né, mais um meio de H cortado. A soma vetorial desses vetores vai dar, claro, um J que tem tamanho 3 meios, né, que é o valor maior. E aí todas as outras possibilidades, né? Então, no caso realístico, usar a ideia semiclássica desses vetores de momentos angulares, tanto orbital quanto spin, fica um pouquinho complicado. Do ponto de vista prático, a gente foca na álgebra, né? A álgebra é mais simples, né? Ou seja, a álgebra para cálculo do módulo do momento angular total e das componentes Z do momento angular total seguem exatamente a mesma álgebra de quantização do momento angular orbital. A única novidade aqui, é claro, qual é que é a banda do J, né? A banda do número quântico J. Aqui eu ainda a gente pode entender que a gente vai ter 2J mais 1 valores do número quântico MJ, exatamente como exatamente as multiplicidades para o momento angular orbital e o de spin, né? Certo? Porque eles estão rolando entre menos J e J, né? A gente vai ter 2J mais 1 valores distintos, né? Por exemplo, a gente acabou de mostrar ali que, no caso se a gente comparar aqui como é que a gente está calculando as componentes Z's, né? Tanto do momento angular orbital quanto do momento angular intrínseco, né? Se a gente calcular a soma do LZ mais o spin componente Z, né? Isso deve nos dar a componente Z do momento angular total, que é o JZ, né? Tá claro que os autovalores desses três operadores aqui, né, tem números quânticos associados, né? No caso do JZ, a gente tem o MJ, no caso do S, a gente tem o MS, no caso do L, a gente tem o ML. Tudo isso para dizer que o número quântico MJ, né, que são as projeções no eixo Z do momento angular total, né, é justamente a soma, né, dos números quânticos magnético e do MS, que é o número quântico associado às projeções do spin. Né? Justamente porque o JZ é obtido como a soma das componentes Z do momento angular orbital e do spin, componente Z do spin. Por que eu estou introduzindo o momento angular total? E quando a gente for fazer análise dos níveis de energia em átomos de muitos elétrons, né? Basicamente a gente já está trabalhando ainda com átomos de um único elétron, né? Onde todos os números quânticos do átomo estão vindo dos números quânticos associados ao elétron orbitando. Né? Quando a gente está generalizando para casos de átomos de muitos elétrons, né? A gente vai utilizar uma outra estrutura de nomenclatura um pouquinho diferente quando a gente está usando átomos de um único elétron. Né? Então aqui eu vou só introduzir um pouquinho a notação espectroscópica que a gente vai utilizar nas aulas posteriores, né, quando a gente for analisar átomos com muitos elétrons. Né? Por enquanto a gente está fixado só átomos de um único elétron. Né? Então vou separar a nomenclatura quando eu estou falando de um elétron e quando estou falando de átomos com muitos elétrons, né? Então, no caso de elétrons únicos, né, no caso de elétrons isolados, né, a gente associou ao momento angular o número quântico azimutal, que vai de zero a infinito, né, começa em zero e são inteiros, né? Nos casos dos elétrons, né, individuais, né,
Dado L, a gente usava a notação espectroscópica, né, SPDF, com letras minúsculas, né, começando com L igual a zero em S, né, o Sharp, depois o Principal, o Difuso e assim por diante, né. Essa é a nomenclatura que a gente estava usando já para os orbitais, né, a gente falou dos orbitais, a gente já estava utilizando a notação do SPDF, que está associado aos valores do número quântico azimutal, né. Por exemplo, L igual a 2 corresponde ao estado D, né? Os níveis de energia principais do elétron, né, que a gente calculou para átomos de um único elétron, né, os níveis de energia eles dependem do número quântico N. Né? O número quântico principal, e o número quântico principal no estado fundamental começa com N igual a 1. A gente pode dar uma nomenclatura para os níveis de energia, né, associados ao número quântico principal N. Tá? A gente vai chamar esses níveis de energias principais sem subestrutura, né? Sem estrutura fina, né? O grosso, né? A estrutura grossa de um nível de energia, que estão associados com o número quântico principal N, né? Eles vão ser denominadas de camadas, né? Então, quando a gente está falando camadas eletrônicas, a gente está falando em níveis de energias principais desses elétrons dentro desses átomos, né? E essas camadas vão ter nomes específicos, né? Dentro da notação espectroscópica, né? Que é esta daqui, né? A camada K, camada L, M, N, O, P, assim sucessivamente. Os nomes das camadas, né, estão associadas com o número quântico principal. Então, a camada elétrons na camada K significa elétrons que estão no primeiro nível de energia ou no estado fundamental daquele átomo, né? Onde a camada K corresponde ao N igual a 1. Elétrons na camada L são aqueles onde o número quântico principal é 2. Significa que esses átomos, que esses elétrons estão no segundo nível de energia grosso, né, principal daquele átomo e assim por diante, né? Por exemplo, N igual a 3, a camada EM, né? No caso das camadas atômicas, eu já estou falando de elétrons, de átomos com muitos elétrons, né? Quando a gente for designar, né, lá a notação espectroscópica para átomos de muito elétron, né, a gente vai usar uma notação um pouquinho diferente, né? Então, no caso das camadas atômicas, né, a notação que a gente vai utilizar basicamente é esta daqui, já vou antecipar. Né? Basicamente é esta estrutura aqui, tá? Então, quando eu quero designar níveis de energia de elétrons num determinado átomo, né? A gente vai usar essa notação aqui geral, tá? Número quântico principal, que vai definir a camada, né? Na potência 2s mais 1, onde S é o número quântico spin, né? Que é o meio. A letra maiúscula que está aqui é justamente igual ao L, né? Ao momento angular orbital associado ao elétron naquela camada, né? Então, a letra aqui está P porque é L igual a 1, mas ela pode ser S, P, D, F, assim por diante, para cada valor de L, mas maiúscula, né? E embaixo, no subíndice do momento angular orbital, a gente vai colocar o J, certo? Então, por exemplo, se a gente está com estados num átomo onde o L igual a 1, o número quântico azimutal é L igual a 1, ou seja, o momento angular orbital é não nulo, né? A notação espectroscópica é essa daqui, né? N, 2s mais 1, P porque é L, né? É L igual a 1. L igual a 1 seria P minúsculo se a gente está falando de elétrons individuais, né? Mas é P aqui no caso se eu estou falando de muitos elétrons num átomo, né? Subíndice J, né? Aí estou especificando qual nível de energia, subnível de energia esse elétron está devido ao seu momento angular total, né? O J. Então, por exemplo, no átomo de hidrogênio, o estado fundamental, nessa notação nova aqui, né? O estado fundamental do átomo de hidrogênio, a gente sabe que o número quântico principal é 1, né? Estado fundamental. O L é 0, momento angular orbital nulo. E o J, no caso de L igual a 0, a gente mostrou, né? É justamente igual ao número quântico spin, que vale 1/2. Então, no caso do estado fundamental do átomo de hidrogênio, os três números quânticos de interesse são N igual a 1, L igual a 0, J igual a 1/2, só tem um valor possível, né? Nessa notação espectroscópica aqui, né, a gente vai escrever isso como N igual a 1, então 1 ao quadrado porque o S é 1/2, então 2S mais 1
são dois valores possíveis da projeção no eixo Z do spin, né? L é igual a zero, isso é S, né? Isso é orbital S, né? S maiúsculo, e o J correspondente, 1 meio. Então, isso se lê dubleto S meio, né? Um dubleto S meio é a notação espectroscópica para o estado fundamental do átomo de hidrogênio. Nessa notação mais complexa que envolve o momento angular orbital na forma da notação espectroscópica para L, né? E também o J explícito aqui no subíndice, né? E, claro, o nível de energia, ou seja, a definição da camada, né? Que é a camada K, né? N igual a 1 é K, né? Camada K está aqui explícita, né? Por exemplo, se a gente vai para o nível N igual a 2, né? Para N igual a 2, o número quântico L tem dois valores possíveis, né? 0 e 1, né? E aí, automaticamente, a gente tem três estados possíveis, né? Para N igual a 2, né? Dados os dois valores possíveis para L, né? N na 2S mais 1, então sempre é 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. E os diferentes valores de L, né? Para L igual a zero, orbital S maiúsculo, né? Para L igual a zero, o J é sempre 1 meio, né? Tá aqui. E aí temos dois valores para o L igual a 1, né? L igual a 1. O J, nós acabamos de mostrar agora há pouco, né? Quando o L é igual a 1, né? Quando o L é igual a 1, o número quântico J admite dois valores, né? 1 meio e 3 meios. O menor valor é 1 meio e o maior valor é 3 meios. Significa que para L igual a 1, ou seja, orbital P, né? O J tem dois valores, né? 1 meio e 3 meios. Essa é a notação espectroscópica no caso onde a gente está incluindo camada, nível de energia principal, o momento angular orbital na forma da notação espectroscópica para os L's, né? SPDF, e subíndice o número quântico J. Lembrando que para cada L a gente vai ter uma banda de J's possíveis, como a gente viu agora há pouco, né? Encerrando a questão do momento angular orbital, eu volto agora para a interação entre o spin do elétron e campos magnéticos, né? No início da aula a gente mostrou como é que fica a separação, né, em dois subníveis, quando eu introduzo um elétron que tem spin num campo magnético externo, né? Explicitamente, no caso mais simples, onde a gente não tem momento angular, né, orbital, o único momento angular é o de spin, né? Aí existe uma separação quando eu introduzo no campo magnético externo, uniforme, uma separação entre dois subníveis, né? Inclusive a gente foi capaz de calcular quanto é que é a diferença, né, entre esses dois níveis de energia. O delta U a gente calculou explicitamente, né? Isso quando a gente ligou campos externos, né? E a interação do spin do elétron com esse campo externo. Só vou voltar aqui para vocês lembrarem o exercício que a gente fez, né? Aqui a gente tinha um elétron no estado no hidrogênio, né? Um átomo de hidrogênio. No estado fundamental, esse elétron não tem momento angular orbital, ele só tem spin, né? E o fato de ele ter spin, quando eu introduzo ele num campo magnético, o efeito é separar, né, o nível grosso original sem campo em dois subníveis. Dois subníveis porque eu só tenho dois números quânticos, né, possíveis para separação da projeção do spin na direção Z, né? Certo? Isso é o que eu estou falando. Isso quando eu introduzo o campo externo, né? A interação spin-órbita, que é esse assunto que eu quero tratar agora no final da aula, é o seguinte, ó. Mesmo que eu não introduza campos magnéticos externos, o spin do elétron ainda interage com um campo magnético próprio do núcleo, né? Porque o elétron, se eu for falar de física semiclássica, né? Os elétrons estão orbitando em torno do núcleo, né? No sistema de repouso dos elétrons, né? O núcleo é que está girando em torno do elétron. É que nem a gente faz aqui com o sistema Terra-Sol, né?
Em física clássica, a Terra que está orbitando em torno do Sol, né? Um determinado momento angular. Mas aqui no sistema da Terra, se a gente está olhando a Terra, quem está girando em torno de nós é o Sol, né? Então aqui no caso do elétron é a mesma coisa, né? No seu movimento orbital, né? Se eu for olhar qual é que é a dinâmica no sistema de repouso, né? Do elétron, eu tenho um núcleo que está girando em torno dele, né? Lembrando que o elétron tem um spin, ele é o spin dele corresponde a um momento de polo magnético que é um mini-ímã, né? Ele está sempre ligado, esse mini-ímã, né? Interessante. Ele está sempre ligado, esse mini-ímã, porque, no caso, o mini-ímã para o orbital, ele pode ser zerado. Se o momento angular orbital é nulo, o ímã desliga, né? Agora, no spin, não. O spin está sempre ligado, o mini-ímã. O momento de polo magnético associado ao spin é sempre não nulo, em qualquer condição. Eu tenho um mini-ímã e em torno desse mini-ímã, eu tenho partículas carregadas orbitando em torno desse mini-ímã, certo? Porque o núcleo tem cargas positivas dentro dele, né, que são os prótons, né? Obviamente, se eu posso pensar que cargas, né, em movimento em torno desse spin do elétron gera, né, gera uma espira de corrente, ou seja, gera um campo magnético em que o elétron vai estar submerso, né? Então, como eu estava comentando, mesmo sem a presença de campo externo magnético, o próprio núcleo do átomo, né, fornece para os elétrons orbitais, né, fornece um campo magnético que é não nulo, certo? Obviamente que se o momento de se o campo é não nulo, né, devido ao núcleo, né, isso vai ter efeitos na separação dos níveis de energia para os elétrons dentro desses átomos, né? Então eu vou tentar estimar a ordem de grandeza de como é que é a separação dos níveis de energia devido à interação spin-órbita. Por que é a interação spin-órbita? Que é a interação do spin do elétron com a órbita dele em torno do núcleo, certo? Como eu comentei para vocês, eu posso pensar no sistema de repouso do elétron como um núcleo orbitando em torno dele, dando a ele um campo magnético próprio, né? Certo? Então, só para facilitar aqui o entendimento, eu vou usar o modelo semiclássico do Bohr, né, onde o elétron tem órbita mesmo, né? Então, aqui nesse desenho, nessa representação, nessa figura, eu tenho um núcleo, né, que tem massa Nm e carga Ze positiva, né? No seu movimento orbital em torno desse núcleo, por exemplo, o átomo de hidrogênio, né? Ele tem um momento angular orbital, o elétron tem um momento angular orbital L, tá representado em verde aqui, né? Obviamente, o plano de movimento orbital do elétron é sempre perpendicular ao momento angular, isso vem da conservação de momento angular em física clássica, né? E, além desse momento angular, o elétron tem o seu momento angular intrínseco, o seu spin, né? O elétron tem sua massa, sua carga, né? E o seu spin, que está representado aqui, né? O momento angular intrínseco, né? Obviamente, esse elétron tem um momento angular total, como a gente acabou de mostrar, né? A gente conhece o J, né? Que é a soma do L mais S. Aqui, essa figura é o que eu falando e representando com uma figura o que eu acabei de falar, né? No sistema de repouso do núcleo, que é o que a gente está utilizando sempre no modelo do Bohr, né? Aqui a gente tem, eu estou falando de átomo de hidrogênio, né? Eu tenho o próton do átomo de hidrogênio, ele está estático, quem orbita em torno do próton é o elétron, né? Com uma velocidade v. Aqui, por exemplo, o movimento é anti-horário, né? Isso significa que o momento angular orbital desse elétron aponta para cima, né? Pela regra da mão direita. Tá? Isso é o usual, né? Então, o momento angular orbital do elétron é calculável, né? A partir da sua órbita em torno do próton. Mas, se eu olhasse esse mesmo problema no sistema de repouso do elétron, então, fixa o elétron, né? No sistema de repouso do elétron, está estático, e o próton, né, no átomo de hidrogênio, está girando em torno desse elétron. Como o próton é uma partícula carregada, né, uma partícula carregada desenvolvendo uma trajetória circular, né, vai dar origem a uma espira de corrente, né, e essa espira de corrente, claro, vai dar uma contribuição, vai gerar um campo magnético, né, um campo magnético devido a essa espira de corrente. Isso no sistema de repouso do elétron.
E aí, obviamente, lembrando que esse elétron continua tendo o seu spin, né? Eu vou ter, então, interação entre o spin do elétron com esse momento, com esse campo magnético criado pelo movimento do núcleo em torno do elétron, certo? Então, mesmo sem campo externo, os elétrons atômicos sentem campos magnéticos dos núcleos, certo? Essa é a interação spin-órbita. O spin do elétron interage com o campo magnético gerado pelo movimento orbital do núcleo em torno do elétron, certo? Aí a gente consegue calcular qual é que é a ordem de grandeza da separação, né? A separação entre os níveis de energia, né? A gente mostrou já, né, que a energia potencial que é introduzida devido à interação do momento de polo magnético, de spin, interagindo com um campo, né, e esse campo agora não é externo, é o campo do próprio núcleo, né, é o campo magnético do próprio átomo, né, na forma do núcleo, né. Aí nós já calculamos, né, menos μzB, né, a gente consegue ver que a energia potencial vai ser mínima, ou seja, vai ter valor negativo, né? Quando o momento de polo magnético é paralelo com OB, né? Ou seja, se o Mi é paralelo com OB, isso aqui é positivo, né? E o valor de U é negativo. Então, a energia potencial é mínima quando o momento de magnético é paralelo, o Mi, né? É paralelo com OB. E vai ser máxima, né? Quando eles são antiparalelos. Porque se eles são antiparalelos, esse produto escalar vai dar negativo, né? E o U correspondente vai ser positivo. Então aqui eu já sei em que condições a energia potencial, que vai contribuir acima do nível de energia usual sem campo, né, vai admitir nessas duas configurações, né? Se o momento de polo magnético é paralelo ou antiparalelo com o campo B gerado pelo núcleo, né? Certo? Eu vou fazer o cálculo de ordem de grandeza para um átomo de hidrogênio quando o elétron está os elétrons o elétron no átomo de hidrogênio está num estado além do estado fundamental, tá? Então, por exemplo, aqui antes disso, tá? Aqui eu estou fazendo a relação do máximo e mínimo de U, se o Mi e o B são paralelos ou antiparalelos. Lembrando que o Mi, né, o momento de polo magnético de spin, ele tem sinal oposto ao spin, né? O Mi aponta em sentido contrário ao spin, né? Por definição de Mi, né? Mi é menos, é a carga, mas com uma carga eletrônica negativa, né? Mi é proporcional a menos E spin. Então, esses dois vetores, o Mi e o spin, né? São antissimétricos, né? Só para lembrar, né? O μs, o vetor μs, né? É menos E, duas vezes a massa do elétron, né? E o vetor de spin. Então, esses dois vetores aqui, mesmo em física clássica, né? Eletromagnetismo clássico, isso aqui também é verdade, né? Os momentos de polo magnético são sempre em contrários, né? São antissimétricos com os vetores momentos angulares, né? Então, essa mesma estrutura que eu estou mostrando aqui de máximo e mínimo, se o Mi é paralelo ou não com o B, pode ser também pensado em termos da direção do spin comparado com o B, né? Então, aqui eu estou só mostrando que se o spin é paralelo com o B, né? A energia vai ser máxima. Se o spin é antiparalelo com o B, a energia vai ser mínima. É só trocar o sinal aqui do Mi, escrevendo ele em termos de S, certo? Aqui eu vou fazer o cálculo numérico para esse estado específico aqui do hidrogênio, né? O estado 2p3 aqui eu já estou usando a anotação que nós acabamos de ver, onde está claro aqui que a gente está no estado de energia na camada L, né? KL, L, NO2. O momento angular orbital, o Lzinho é 1, é P, né? Camada P, o orbital P. E o J é 3 meios, tá? J, 3 meios. Então, um estado específico no átomo de hidrogênio, onde a gente sabe o número quântico principal, o L e o J, certo? Obviamente, se eu comparar
os níveis de energia deste cara aqui com o nível de energia abaixo dele, né? Lembrando que o J, como eu tenho dois, para L igual a 1, que é o orbital P, né? Eu tenho dois valores de J, né? O menor é 1,5 e o maior é 3,5. Significa que quando eu introduzo o spin do elétron num campo magnético, no caso aqui o campo magnético do núcleo, né? Eu vou ter, no caso de orbital P, né? Separação em dois subníveis, né? O subnível J 1,5 e o subnível J igual a 3,5. Né? E a gente pode calcular qual é que é a diferença entre esses dois subníveis. Né? O desdobramento observado entre esses dois subníveis, ou seja, o pessoal fez a espectroscopia e mediu qual é a diferença de energia entre esses dois subníveis. A gente já mostrou que é muito pequena, né? Claro, a ordem de grandeza entre um subnível e o outro, né? A estrutura é muito fina mesmo, né? Para esses estados, no caso do hidrogênio, né, a separação é 4,5 10⁻⁵ electrovolts, para a separação entre esses dois subníveis que estão associados aos dois valores de J, né, momento angular total, para o momento angular total desse elétron. Né. Aqui eu só estou dando o detalhe, né, o nível 2P tem dois subníveis, né? 2P 1,5, 2P 3,5, né? Ou seja, devido ao fato de ter o campo magnético do núcleo, necessariamente os estados 2P vão separar em dois subníveis, como a gente mostrou ali as ordens de grandeza, né? O valor de ΔU é calculável, a gente acabou de calcular lá no início da aula, né? A diferença entre esses dois subníveis aqui, né? É basicamente 2 vezes o magnetron de Bohr multiplicado pelo valor do campo B, né? No caso aqui, o campo B é o campo magnético do próprio núcleo, né, atômico, cujo elétron está orbitando, por isso acoplamento spin-órbita, né? Então, com o valor medido da separação, né, entre esses dois subníveis, que é o 4,5 10⁻⁵, a gente pode fazer uma estimativa da ordem de grandeza do campo magnético que o núcleo fornece para o elétron, ou para os elétrons, né, que estão nesses níveis de energia, né, no nível de energia ou nos orbitais 2P, né, certo? Como é que a gente consegue calcular isso? Bom, o ΔU, né, a diferença entre os dois subníveis é 2μz BZ, onde BZ é o valor do campo magnético dado pelo núcleo, né? A gente já mostrou que o μz é da ordem de um magnetron de Bohr, né? É o momento magnético de spin, né? Um magnetron de Bohr. E com isso a gente consegue escrever, então, o B em termos da separação dos subníveis, dividido por 2 vezes a componente Z do momento de dipolo magnético, que vale da ordem de um magnetron de Bohr. Então, só que da definição do ΔU, né, a gente consegue escrever o BZ em termos do ΔU dividido por 2μz. Numericamente, né, o ΔE ou ΔU medido para a separação entre esses dois subníveis, né? Como é que eles medem? Porque eles medem as raias, né, de emissão quando o átomo desexcita desses diferentes subníveis, né? Se dão duas raias distintas, eles conseguem relacionar qual é que é a energia, a diferença de energia entre essas duas raias, né? 4,5 10⁻⁵ electrovolts, dividido por 2 vezes o μz. O μz é um magnetron de Bohr, assumindo que o G é exatamente 2, né? É um pouquinho maior que 2, mas a gente já está assumindo que o G é 2, significando que o μz é justamente um magnetron de Bohr. Isso dá em Tesla, né, 0,39 Tesla, como o valor do campo magnético criado pelo núcleo, né, que o spin do elétron sente e faz com que eu tenha separação entre os subníveis aqui no orbital 2P, certo? 0,39 Tesla é muito grande, né? 10 na 4, 10 mil vezes maior que o campo magnético terrestre. Então, é só para dar ordem de grandeza, né? De qual é que é o campo magnético que o próprio núcleo fornece para o movimento orbital dos elétrons dentro dos átomos, né? E cujo spin interage com esse campo, né? É 10 mil vezes maior que o campo magnético terrestre.
Então, como eu estava comentando, mesmo se eu não tenho campo magnético externo, o spin do elétron vai interagir com o campo magnético nuclear, né? Fazendo que, no caso, para Ls, né, para momentos angulares diferentes de zero, a gente vai ter separações, né, dos subníveis devido à interação do momento de polo magnético de spin com o campo magnético próprio do núcleo, certo? Com isso, eu encerro a aula de hoje. Já vou comentar o que a gente vai ver na aula que vem, né? Até agora, a gente analisou átomos de um único elétron, né? Átomos de um único elétron, incluindo até o número quântico spin para esse elétron, o seu número quântico momento angular total, como é que a gente trabalha com esses números quânticos, né? Qual é que é o resultado da interação do spin com campos magnéticos externos e do próprio átomo, né? Já mostramos que o resultado da interação é separação em subníveis, porque a gente tem uma contribuição adicional de energia potencial devido à interação dos momentos de dipolo com os campos, né, tanto externos quanto os próprios, né? E na aula que vem a gente vai começar a analisar átomos de muitos elétrons, basicamente são sistemas de muitos corpos, né? Como é que a gente vai analisar em mecânica quântica? Qual é que é a função de onda, por exemplo, de um átomo de 2 elétrons, certo? Qual é que é a função de onda de um átomo de 200 elétrons, né? Por exemplo, chumbo, né? O átomo neutro de chumbo tem 82 elétrons, né? Qual é que é a função de onda de um átomo que tem 82 elétrons? Né? Ou seja, como é que eu descrevo a função de onda para um sistema de muitos elétrons, que são o que a gente vê na natureza, né? A tabela periódica não são átomos de um único elétron, são estados neutros de carga neutra, né? Com muitos elétrons, né? Chegando a um número gigante de elétrons para os elementos muito pesados, né? Chumbo, ouro e assim por diante. A gente vai aprender como é que a gente analisa em mecânica quântica esses estados, né? A gente vai mostrar que a gente vai poder construir as funções de onda para átomos de muitos elétrons a partir das funções de onda para um único elétron orbitando em torno desse núcleo, né? Uma coisa que está por trás, que a gente vai ter que discutir na aula que vem, é super importante de como é que a gente vai descrever átomos de muitos elétrons, né? É a noção de partículas idênticas, né? Certo? Eu já comentei várias vezes o que eu quero dizer com partículas idênticas, né? Em mecânica quântica, a gente vai ter partículas idênticas se o comprimento de onda de Broglie dessas partículas for maior que a separação entre as partículas, né? A gente vai mostrar que no caso de átomos de muitos elétrons, os comprimentos de onda Compton desses elétrons, né, são maiores que as separações típicas entre esses átomos. E necessariamente, então, esses elétrons são indistinguíveis, né? Então, são indistinguíveis. Então, na aula que vem, a gente vai discutir primeiro a noção de indistinguibilidade entre partículas em mecânica quântica e vai usar o fato que os elétrons são indistinguíveis, né? São partículas idênticas, né? Para construir as funções de onda para os átomos de muitos elétrons. Na verdade, eu vou comparar como é que a gente constrói funções de onda para partículas distinguíveis e depois das indistinguíveis. A gente vai fazer, na aula que vem, começar a discutir a diferença entre uma coisa e outra e qual é que é a consequência na construção das funções de onda correspondente, tanto para partículas distinguíveis quanto partículas indistinguíveis. Mas já estou adiantando que para átomos de muitos elétrons, que são os átomos da tabela, os elementos da tabela periódica, né, os elétrons são considerados indistinguíveis. Né? Certo? Eu encerro a aula de hoje por aqui. Na aula que vem, na terça, nós voltamos e analisando essa questão da indistinguibilidade, começar a estruturar a descrição dos elementos da tabela periódica, né? Claro, começando com os elementos mais simples, que tem menos elétrons, né? E aí depois especializando para mais elétrons, né? Mas a ideia que está por trás importante é a questão da indistinguibilidade entre os elétrons dentro dos átomos, né? Certo? Bom, me despeço de vocês, bom final de semana, bom descanso, e nós voltamos na terça-feira, começando então um ataque a átomos de muitos elétrons, né? Certo?
Bom fim, bom descanso. Se acontecer alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, algum comentário, né, sugestão, mande por e-mail ou pelo Moodle, né, que a gente consegue já responder, né. Até o momento, acho que ninguém perguntou nada sobre os questionários, imagino que está tudo ocorrendo tranquilamente, mas acompanhando os semestres anteriores, por agora já começa a dar um problema nas soluções dos problemas, mas se vocês têm alguma dúvida das anteriores ou da atual, já pode me mandar. Certo? Bom descanso. Qualquer dúvida, mande e-mail. Beleza? Bom descanso.